Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso vídeo sobre o modelo atômico de Thomson, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo nós vamos falar então do experimento que levou à descoberta do elétron-partícula e incorporou no nosso modelo atômico a natureza elétrica da matéria. Bora pro conteúdo? E a gente começa essa discussão de um fato bastante conhecido. Se nós pegarmos uma flanela de pano, por exemplo, e um bastão de plástico, e executarmos um atrito entre essa flanela e esse bastão, nós poderemos perceber que nós causamos alguma alteração nas características físicas, tanto do bastão como da flanela. E a gente pode perceber isso considerando que se nós fizermos o mesmo processo com outro bastão e outra flanela atritando ali, colocarmos o primeiro bastão em suspensão em um suporte e aproximarmos esse primeiro bastão do segundo bastão, nós observaremos um comportamento de repulsão entre um bastão e o outro bastão. Por outro lado, se nós deixássemos no suporte o primeiro bastão e aproximássemos desse bastão a flanela que foi atritada a um bastão, o comportamento que seria observado seria um comportamento de atração. E neste ponto eu queria ressaltar o seguinte: com cada um dos dois bastões ou canudos que eu utilizei nesse experimento, que foram atritados por flanela, passaram pelo mesmo processo e sofrem repulsão. Eles são iguais e sofrem repulsão. Já entre o canudo e a flanela, que passaram por processos diferentes, por processos opostos, o que aconteceria se eu pegasse essa flanela e aproximasse do canudo seria a atração. Então, objetos que passaram por processos iguais e, portanto, são iguais em qualquer alteração que tenham tido em suas características, se repelem, e objetos que passaram por processos opostos, o bastão que foi atritado pela flanela e a flanela que atritou o bastão, se atraem. E eu acho esse momento muito bom para a gente desmistificar a ideia de carga elétrica. Ninguém olha para um pedaço de material, nem que tenha o microscópio mais potente que existe, e enxerga nele coisinhas com sinal de mais ou sinal de menos. O que nós sabemos é que algo mudou no canudo e algo mudou na flanela, e que isso aparentemente aconteceu de maneira oposta nos dois objetos. Ambos os objetos passaram por processos simetricamente opostos. Mas qual que é essa característica que é igual ou diferente, ou oposta talvez, que causa esse efeito de repulsão entre dois bastões que foram atritados por flanelas e a atração entre o bastão e a flanela? E a ideia que foi criada para explicar esse tipo de comportamento é a ideia de carga elétrica, para a qual nós atribuímos uma nomenclatura de positiva mais ou negativa menos para representar esse tipo de fenômeno. E a gente poderia usar qualquer tipo de oposição para representar esses dois comportamentos. Como, por exemplo, chamar um de sorridente e o outro de sério, um de azul e outro de vermelho, um de malvado e outro de bondoso. O fato de nós chamarmos uma carga de positiva e a outra de negativa é uma mera convenção, que é baseada na oposição mais fundamental que a gente aprende lá quando a gente começa a estudar matemática. E neste sentido, nós diremos que cargas de sinais iguais se repelem, então carga negativa com carga negativa experimentarão repulsão, carga positiva com carga positiva também sentirão repulsão entre si, e cargas de sinais opostos se atraem. Carga negativa com carga positiva vão sofrer atração. Repare que este fenômeno físico e químico é independente do nome que nós demos, mais e menos, vermelho ou azul, tanto faz. O fenômeno é algo mais fundamental do que a sua explicação. E a existência desse comportamento elétrico da matéria, que é presente não só naquele experimento que nós acabamos de discutir, de atração e repulsão eletrostática, mas também em cada vez que nós utilizamos um equipamento eletrônico ou tomamos um choque em alguma coisa, necessariamente precisava estar contido na explicação sobre o fundamento da matéria, sobre os átomos que compõem a matéria. E desta forma, o modelo atômico de Dalton não era capaz de explicar esse tipo de fenômeno. E neste momento, é importante a gente dar uma olhada em alguns experimentos que embasaram a possibilidade da gente incorporar esse comportamento elétrico da matéria aos modelos atômicos.
E não dá para a gente discutir isso sem levar em conta o trabalho de Joseph Thomson, um cientista inglês que observou o que acontece com um gás sob pressões muito baixas dentro de um cilindro de vidro quando ele é submetido a descargas elétricas muito intensas. O experimento de Thomson basicamente consistia em um cilindro de vidro, oco por dentro, preenchido com algum tipo de gás, sob pressões muito baixas e pelo qual ele fazia passar corrente elétrica. E aí eu te pergunto, o ar conduz eletricidade? A gente vive circulando por aí, na sala de aula, em casa, por espaços que têm terminais elétricos com 110, 220 volts de diferença, separados basicamente por uma certa quantidade de ar. Mas nem por isso a gente fica com medo de tomar choque quando a gente entra nesses ambientes, não é? Mas, por outro lado, quando a gente vê uma descarga elétrica de um raio, tá, tudo bem, que normalmente tem as gotinhas de chuva ali. Será que o ar não vai conduzir se houver tendência suficiente para haver esse transporte de elétrons? E esse experimento do Thomson só foi possível porque, em seu momento, já havia desenvolvimento científico e tecnológico suficiente para que a humanidade conseguisse gerar correntes elétricas, contínuas no caso, com uma voltagem, com uma diferença de potencial suficiente para romper a resistência elétrica do ar, mesmo ar a baixas pressões ali. Então, o trabalho de Thomson não seria possível, certamente, sem o trabalho do italiano Alessandro Volta, que foi quem desenvolveu a primeira pilha elétrica que nós conhecemos historicamente. Antes do Thomson ainda, Michael Faraday e William Crookes fizeram experimentos muito parecidos com o experimento de Thomson, de tentar observar o que aconteceria se eu tentasse fazer passar corrente elétrica por uma determinada amostra de gás a baixas pressões. Acontece que tanto Crookes quanto Faraday não conseguiam obter pressões tão baixas de gás nos seus experimentos como Thomson pôde obter. E como consequência disso, não puderam observar as mesmas coisas que Thomson observou. Eu vou deixar aqui para você 2 links de vídeos que representam como que foi feito esse experimento do Thomson. Mas basicamente era o quê? Você tinha um cilindro de vidro com um gás a baixíssimas pressões, com o polo negativo de um circuito elétrico sob alta tensão de um lado e o polo positivo do outro lado. Caso a pressão do gás fosse suficientemente baixa dentro desse cilindro, você observaria um brilho esverdeado sendo formado no polo positivo. E este brilho aqui, ele deixaria sombra se eu colocasse algum obstáculo aqui na frente. Além disso, seja lá o que estava caminhando por esse cilindro de vidro, era capaz de empurrar objetos que eu colocasse aqui no meio. Seja lá o que estivesse sendo transmitido aqui nesse cilindro, sofria desvios para um lado ou para o outro se você sujeitasse ele a campos elétricos e a campos magnéticos. E uma montagem muito parecida com esse experimento do Thomson é o que nós vemos naquelas TVs de tubo, naquelas TVs mais antigas, grandonas, que tem uma profundidade ali, um tubão ali atrás. Então, se você tem uma TV de tubo em casa, você tem um laboratório caseiro do modelo atômico de Thomson. E não sabia. Algumas observações que foram feitas por Thomson no seu experimento é que seja lá o que for que era emitido do polo negativo para o polo positivo desse sistema, desse experimento, era alguma coisa que viajava em linha reta. O que ele podia perceber, já que colocando algum anteparo, algum objeto aqui na frente, ele observava uma sombra com relação ao brilho formado aqui no polo positivo do experimento. Outra informação importante que esse experimento permitiu perceber é que seja lá o que fosse que era lançado do polo negativo para o polo positivo, era algo que era matéria, já que era capaz de empurrar objetos que eram colocados aqui no meio, como se fossem colidindo com os objetos que estavam aqui no meio. Então, se eu colocasse uma rodinha com pás aqui, essas rodinhas seriam empurradas por aquilo que estava sendo emitido. Além de ser matéria, esta matéria teria carga elétrica, já que ela sofreria desvios caso fosse sujeita a campos magnéticos, a presença de um ímã, ou a campos elétricos. E no caso dos campos elétricos, essa matéria que era emitida era atraída em direção ao polo positivo de um campo elétrico. E com relação a essa ação do campo magnético, quem já teve aquela TV de tubo, a TV raiz ali, e por um acaso, em algum momento, acabou brincando com um ímã ali na frente dela, perto dela,
reparou que a ação do ímã é capaz de distorcer a imagem que é formada na tela. O que as crianças que fizeram isso observaram foi o desvio da trajetória, do que nós vamos passar a chamar agora de elétrons, pela ação de um campo magnético. Mas por outro lado, essas crianças provavelmente tomaram uma bronca dos parentes mais velhos, e convenhamos que com alguma razão, porque brincar com ímã perto de equipamentos eletrônicos pode danificar mesmo esses equipamentos. Outra observação, e esta sim é uma observação fundamental para compreender o comportamento da matéria e, portanto, para compreender a química, é que seja lá qual fosse essa matéria, já que empurrava objetos, que tem carga elétrica, já que era desviada por campos elétricos e magnéticos, que estava presente nos átomos das substâncias com as quais foi feito esse experimento, era um objeto material que estava presente não só naqueles átomos, mas estava presente em diversos elementos químicos com os quais se fizesse esse experimento. Não importava qual fosse o gás escolhido, se o gás escolhido para estar dentro do tubo fosse nitrogênio, gás hélio, gás hidrogênio, gás neônio, gás oxigênio, gás argônio ou qualquer outro gás, os resultados observados eram os mesmos resultados. Então, seja lá o que fosse isso que existe de matéria nos átomos que participaram desse experimento, era algo de matéria que estava presente em todos os átomos. Então, por mais que elementos químicos diferentes tivessem muitas características diferentes entre si, havia algo entre eles que era comum, que era igual entre eles. E que de maneira muito sábia, muito perspicaz, Thomson propôs que os átomos não eram realmente átomos, não eram realmente indivisíveis, que todos os átomos, por mais diferentes que fossem seus elementos químicos, continham algum tipo de matéria, algum tipo de objeto material que era comum, que era igual a todos os elementos existentes. E como consequência disso, Thomson propôs um novo modelo atômico, um modelo atômico diferente do Dalton, que era aquele modelo onde o átomo era uma esfera rígida, indivisível e indestrutível, portanto coerente com o nome átomo, que quer dizer indivisível. Thomson disse que os átomos não eram tão átomos, tão indivisíveis assim, e propôs um modelo atômico onde a grande massa do átomo teria carga positiva e estaria dispersa em uma certa região, só que cravejada nessa massa de átomo haveriam partículas, objetos materiais, que eram comuns a todos os elementos químicos, mas que tinham carga negativa. E essa carga negativa, lógico, compensando a carga positiva que havia no corpo grande do átomo, dispersas por ali. Este modelo atômico é muitas vezes chamado de modelo do pudim de passas, que é uma receita britânica, do mesmo jeito que o Thomson. Acontece que esse nome pudim pode causar uma certa confusão para a gente aqui no Brasil. A ideia do modelo de Thomson é muito mais parecida com o que nós conhecemos como panetone, onde as passas estão espalhadas por toda a massa e não só na superfície ali. Outra analogia que eu gosto de fazer para a gente visualizar esse modelo atômico é a da melancia. Imagina que você pega uma melancia e tira a casca e tira também aquela parte branca que tem gosto de pepino. Deixa só a parte vermelha com as sementinhas lá no meio. A massa do átomo com a carga positiva seria aquela parte vermelha, a polpa mesmo da melancia, e os elétrons seriam as sementinhas, os caroços ali da melancia espalhados por toda essa massa. Este modelo atômico explica a eletrização por atrito, como nós vimos no começo deste vídeo. Já que se eu tenho esses objetos materiais de carga negativa, dispersos no átomo e divisíveis, separáveis do átomo, de uma forma ou de outra eu posso colocar mais desses objetos de carga negativa ou tirar alguns desses objetos do átomo, podendo eletrizar objetos que no fundo tem uma composição ali atômica. Isso também dá abertura para a gente explicar a condução de eletricidade que a gente vê nos diversos equipamentos eletrônicos que a gente tem por aí. Se há uma mobilidade dessas partículas de carga negativa, algo pode ser transferido de um átomo para o outro e, portanto, ao longo do material inteiro, garantindo essa condução de eletricidade. Além disso, esse átomo, não tão indivisível, dá pra gente também algumas dicas de como é que um átomo pode se juntar ao outro, já que a atração entre cargas elétricas opostas é um comportamento observável nos próprios objetos macroscópicos. Uma coisa importante a se dizer sobre o átomo de Thomson
é que na maneira como ele é concebido, na maneira como ele é imaginado, a gente já poderia pressupor que o átomo de Thomson não deveria ter uma densidade tão diferente da matéria comum, da matéria macroscópica como nós vemos no cotidiano, já que grande parte da sua matéria, grande parte da sua massa, estaria distribuído em toda a região do átomo, em todo o espaço do átomo. E se você tem um átomo juntinho, pertinho do outro, a densidade do objeto fundamental, do átomo que constitui aquela matéria, não deveria ser tão diferente, talvez só um pouquinho maior do que a densidade que nós observamos nos objetos cotidianos, na matéria cotidiana. E isso é algo que certamente vai mudar nas nossas próximas observações do modelo atômico. E o engraçado é que se com esse experimento o Joseph Thomson, o pai, descobriu o elétron como partícula e incorporou essa partícula na nossa visão de como que é o modelo do átomo, alguns anos mais tarde, o George Thomson, o seu filho, foi um dos responsáveis pelo experimento que demonstrou que o elétron, na verdade, apresentava comportamento de onda. Isso que é climão na mesa do jantar, hein? Mas isso é assunto para outro momento. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!